livre sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas. Professor Márcio, por favor. Olá a todas e todos, o nosso abraço fraterno, solidário a cada um dos presentes. Nem sei se está passando pela internet também, não? Sim, está, não está sendo ao vivo. Não sei se está transmitindo ao vivo. Só gravando. Só gravando. Tudo bem, vai ficar para a posteridade. Gostaria muito de agradecer o convite, dizer que sou feliz de poder participar dessa jornada de reflexões, 3 dias, uma oportunidade singular em momentos tão complexos como nós estamos vivendo, e especialmente quando tratamos do tema do trabalho, que segue sendo central na vida humana. O convite aqui foi justamente para explorar um pouco o tema relacionado à mudança tecnológica, ao progresso tecnológico e ao mundo do trabalho. Então, eu vou, na verdade, fazer aqui uma exposição. Podemos fazer uma exposição bem informal, na medida que eu vou aqui expondo, se sentirem diante de alguma dificuldade, porque infelizmente tem um viés da minha formação, o economista tem às vezes uma fala um pouco complicada e eu uso algum conceito desconhecido ou insuficiente, então fiquem à vontade para fazer alguma manifestação nesse sentido, que me daria condições melhores de explicar o que eu quero aqui apresentar. Do contrário, podemos ter um tempinho, eu vou aqui até marcar meu horário, um tempo para algum diálogo, se for de interesse. Bem, na realidade eu até gostaria de começar por um autor que eu gosto muito, que é Habermas, né, que ele chama a atenção para as sociedades que quando perdem o horizonte, uma visão de horizonte, fica, na verdade, contaminada pela perspectiva da banalidade, né, pela vulgarização do tratamento do cotidiano, porque perdeu, de certa maneira, a referência em relação a um horizonte de médio e longo prazo. E me parece interessante começar essa exposição aqui com Habermas, porque, de certa maneira, a impressão que tenho é que o tema acerca da tecnologia e sua relação com o trabalho, de certa maneira, vem sendo disseminado na forma de banalidades. Banalidades que são reproduzidas, muitas vezes, sem alguma perspectiva mais crítica, como é o caso de, se a gente for fazer aqui uma revisão bibliográfica ou dos comentários, reportagens dos meios de comunicação, né, está muito claro que as mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo hoje, a generalização do uso do robô, a inteligência artificial, enfim, tudo isso que faz parte desse contexto que nos vincula à mudança tecnológica, não é identificada como resultando no decréscimo do número de trabalhadores. Né? É geral isso, que inclusive há estudos mostrando, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, entre outros, que a literatura permite perceber, que cerca de 65% dos postos de trabalho existentes irão desaparecer diante das mudanças tecnológicas que estão em curso. Né? Então, essa perspectiva pessimista, ou se quisermos negativa, da relação da tecnologia com o trabalho se generalizou atualmente, não apenas no Brasil, e que, de certa maneira, ao se falar sobre a mudança tecnológica, gera uma espécie de paura, de medo sobre o futuro, porque, afinal de contas, essa inovação tecnológica vem para mudar as relações de trabalho, não para melhor, mas, pelo contrário, aponta numa perspectiva da redução drástica dos postos de trabalho. Né? Então, obviamente que não gera aqui uma visão de revolta, né, como tivemos no século XIX, chamados ludistas, né, que ao perceber no trabalho fabril
que a cada introdução de uma nova máquina significava imediatamente o desaparecimento, a demissão de um conjunto de trabalhadores, né? Para Lud, que liderou esse movimento na Inglaterra, a saída foi justamente inviabilizar a entrada das máquinas. Ou seja, uma postura, digamos assim, contrária ao avanço tecnológico, porque a presença da máquina significava redução do nível de emprego, né? Ou, na perspectiva dos franceses, que também, os trabalhadores franceses, diante do ingresso de novas máquinas nas fábricas, criaram a ideia da sabotagem, não é? Que vem da palavra sabot, que é o tamanco que eles colocavam na máquina para quebrar a máquina. Dizer, obviamente nós não estamos nesse patamar, mas a forma com que a discussão tecnológica vem sendo tratada, especialmente em relação ao trabalho, vem gerando justamente essa indisposição, esse pessimismo, sobre o qual a única alternativa que restaria para os países, especialmente para os trabalhadores, seriam fundamentalmente saídas individuais. Aos trabalhadores, a capacitação, o estudo permanente, porque desta maneira o trabalhador mais qualificado, mais preparado, estaria em melhores condições de disputar as poucas vagas que existirão no mercado de trabalho dominado pelas novas tecnologias, né? Ou a outra perspectiva, que é uma perspectiva de desmonte do sistema de proteção e regulação do trabalho, pois a regulação do trabalho, né, contemporânea de um padrão tecnológico que não existe mais, ela, ao invés de facilitar o avanço tecnológico, estaria impedindo, ou seja, o sistema de relações de trabalho seria comparável ao atraso, não é? Ao retrocesso, porque impossibilitaria, na verdade, a modernização tecnológica. E, nesse sentido, a alternativa colocada aos países, do ponto de vista das suas políticas públicas, do seu sistema de relações de trabalho, sempre comparado à sua construção no século passado como alguma coisa ultrapassada, não é? O sistema de relações de trabalho tem a ver com a escravidão, nós estamos numa outra etapa, portanto, a saída seria justamente a flexibilização da legislação trabalhista, a desregulamentação, ou seja, apontando cada vez mais para soluções individuais em relação aos conflitos do trabalho. Ou seja, uma retomada pré-década de 1930, não é? No nosso caso, da total inexistência do direito do trabalho, não é? Até então se entendia que banana, trabalho, laranja, eram tudo a mesma coisa, eram tudo mercadorias. Não é? Então, laranja não tem o sindicato de laranja, não tem a regulação das laranjas, não tem representação, não tem o direito das laranjas. Portanto, por que ter direito do trabalho? Por que ter sindicato dos trabalhadores? São todas mercadorias que se definem a partir da oferta e da demanda no mercado. Cada um dos seus mercados. Mercado de trabalho, mercado de produtos agrícolas. Né? Quer dizer, na verdade, a construção do direito do trabalho é uma construção política de entender que o trabalho não é uma mercadoria como outra qualquer. E que requer, na verdade, uma forma de representação, uma forma de financiamento das representações, uma forma de direito do trabalho, mas nós estamos caminhando aceleradamente nessa perspectiva de que o moderno é o avanço tecnológico e tudo que aparentemente se indispõe a isso tem que ser alterado, nós estamos caminhando praticamente para a destruição do sistema corporativo de relações de trabalho. A se manter essa perspectiva, obviamente que o direito ao trabalho está nos seus dias contados. Já tem uma medida provisória, que todos devem conhecer, que já aponta para determinados tipos de emprego com uma determinada faixa de salário, não terá mais o direito ao direito do trabalho, se tornar-se uma relação civil, criminal, comercial. Então, quero, na verdade, a partir desse enunciado, colocar um pouco uma outra perspectiva, né? Dialogando com essa que nos aponta uma visão perversa, negativa, de que a tecnologia vai destruir emprego. E nesse quadro, na outra alternativa, que não saídas individuais, não é? Ou desregulamentatórias dos sistemas de relações de trabalho. Bom, a começar pelo fato de que é um equívoco acreditar que a educação, veja, quem está dizendo isso é um professor universitário, então não me entendam mais, acreditar que a educação vai resolver o problema da competição dos trabalhadores no mercado de trabalho. Porque, de maneira geral, não é? Se a gente olhar, podemos fazer uma perspectiva histórica da primeira Revolução Industrial, lá na metade do século XVIII, 1750, né, que permitiu que um país com menos de 20 milhões de habitantes, que era a Inglaterra,
se transformasse no centro dinâmico do mundo, se transformasse no principal país produtor de manufatura do mundo, destruindo o que havia até então como produção pré-manufatureira, né? O principal país produtor de vestuário do mundo, né, era justamente o Império Hindu, que produzia têxtil, vestimentas, a partir então do tear manual, das antigas rocas de produção têxtil. A inovação tecnológica, a invenção do tear mecânico permitiu que a Inglaterra pudesse produzir com poucas pessoas em quantidades crescentes, com altíssima produtividade, e que foi justamente através do uso das suas forças armadas e da sua moeda capaz, na verdade, de enfraquecer e destruir o Império Hindu do ponto de vista da sua produção têxtil. Então, a questão da tecnologia ela é fundamental no sentido de criar um sistema mundo em que há uma hierarquia naqueles países que produzem a tecnologia, produzem e difundem tecnologia, e os outros países que não têm capacidade de produzir apenas copiam a tecnologia. É isso que deu, na verdade, a partir do século XVIII, um sistema mundo que é um sistema hierarquizado, em que esse sistema mundo possui um centro dinâmico, que são aqueles países que conseguem reunir 3 funções fundamentais. A primeira é a capacidade de produzir e difundir tecnologia. A segunda é a capacidade de ter uma moeda de curso internacional, uma moeda que seja aceita por outros países e que viabilize as trocas entre países e que viabilize, na verdade, o uso da moeda como uma reserva de valor, que eu posso colocar aquela moeda debaixo do colchão e daqui a alguns anos tirar e ela tem o mesmo poder aquisitivo, reconhecido internacionalmente. E que, ao mesmo tempo, seja também um país que reúna a capacidade de ter uma ampla força militar, pois entendendo o uso militar como uma certa decorrência da exaustão da diplomacia. Quando o diálogo não resolve, vem a força policial que estabelece a ordem. Então, a tecnologia, o avanço tecnológico, a inovação faz parte desse elemento. Ao mesmo tempo, a inovação tecnológica que resulta da competição intercapitalista, de competição por mercados, na verdade é o elemento crucial da redução da competição entre os capitalistas. A inovação tecnológica significa produzir novos produtos, novos processos com menor custos e, portanto, ganhar mercado e, portanto, na verdade, influir sobre as formas de competição dos adversários. Ou seja, a inovação tecnológica leva recorrentemente a um processo de oligopolização, de monopolização dos mercados, de redução do número de competidores. Então, a inovação tecnológica ela é feita não para reduzir o uso da mão de obra necessariamente, mas, sobretudo, para elevar a capacidade de competição daquele que inova. Pois sem inovar você não consegue competir e ao não conseguir competir você perde mercado e até leva à sua falência. Portanto, nós estamos falando de uma situação muito importante que demonstra ao longo do tempo que a inovação tecnológica, do ponto de vista dos trabalhadores, ela destrói não as vagas de trabalhadores menos qualificados. A inovação tecnológica ela vem para destruir pós-trabalhos mais qualificados. Certo? Então, apostar que a educação por si só vai dar condições de melhor competir é um equívoco. Podemos, assim, de exemplos concretos no Brasil. A inovação tecnológica generalizou uma ampla oferta de pós-trabalhos, ao contrário do que se diz. O uso dos aplicativos, por exemplo, de mobilidade, no transporte individual, no sistema de táxi, o uso aplicativo aumentou enormemente o número de trabalhadores nesse segmento. O Brasil, na cidade de São Paulo, é a cidade com o maior número de trabalhadores para a chamada empresa Uber do mundo. Tinha 35 mil taxistas tradicionais, hoje tem mais de 160 trabalhadores em 60 mil trabalhadores em transporte individual. Falava aqui a companheira da ocupação principal, que é o trabalho doméstico no Brasil, que rapidamente vai ser superado pelos trabalhadores de plataforma. Hoje já são 6 milhões de trabalhadores no Brasil a serviço das plataformas digitais. Então, óbvio, não é um problema de quantidade nesse sentido, mas obviamente um problema de qualidade. E isso que aponta, inclusive, ao fato que os países
que maior inovação tecnológica possuem, não há dúvida, os Estados Unidos, a Alemanha e a China, são os países que não têm problemas de desemprego. Aliás, convivem com uma situação de pleno emprego. São taxas de desemprego nesse país abaixo de 3% da força de trabalho. Então, mais um outro equívoco, achar que a inovação tecnológica gera necessariamente a destruição do emprego e, portanto, a presença de um desemprego exacerbado. A Alemanha, os Estados Unidos, a própria China, não tem problema de desemprego na atual situação. Eles têm problemas da qualidade do emprego, o desaparecimento dos empregos de classe média, tá certo? A polarização do mercado de trabalho, a expansão de trabalhadores precários, em relação a poucos trabalhadores com bons empregos e salários. Quer dizer, não é um problema de escassez de emprego, outra questão, que tem a ver com o quê? Com regulação do mercado de trabalho, que tem a ver com a escassez, o desaparecimento ou enfraquecimento das instituições sindicais. É justamente o contrário do que se diz. Certo? Então tem um autor lá no final do século XIX que falava, toda vez, não é, que a essência se descola da aparência, é porque falta ciência. A ciência é fundamental para permitir identificar que a aparência deve ser equivalente à essência das coisas. O que nós temos hoje, do ponto de vista da discussão tecnológica, é a aparência. Não, a tecnologia vai reduzir o desemprego e, portanto, não tem outra alternativa. Não, isso não tem a ver com a questão essencial que nós estamos falando, que diz respeito ao fato de que a fase atual de transformação tecnológica, ela é de novo tipo, muito diferente das duas revoluções tecnológicas que nós tivemos lá no século XIX, essa do aparecimento do tear mecânico, não é, que permitiu inclusive simplificar o trabalho anteriormente feito por artífices, e o trabalho vai ser feito agora por crianças, dado a simplificação, como Hobsbawm mostra a industrialização europeia feita fundamentalmente por crianças, chamadas camas quentes, né, uma grande oficina de trabalho em que os turnos eram tocados e trocados por crianças, e havia sempre as camas quentes porque as crianças que estavam trabalhando, ao substituir, a chegar o seu turno, saíam e chamavam as pessoas, as crianças estavam dormindo e vice-versa, ocorria essa transição. Essa circunstância do trabalho na primeira revolução industrial, né, do motor a vapor, que é outra inovação que permitiu inclusive a presença da tecnologia no uso do transporte através das ferrovias, né, que reduziu distâncias, facilitou o deslocamento, reduziu custos. Né? Imagina aqui no Brasil, ao final do século XIX, 1785, 86, o deslocamento da produção de café feito no interior de São Paulo, praticamente no centro de São Paulo, até o Porto de Santos, né? Um declive feito tudo isso por mulas e escravos. Com a introdução das ferrovias, né, facilita rapidamente e ganha tempo, reduz custos, o simples deslocamento por parte das ferrovias. Né? Então, esse momento, obviamente, da introdução da tecnologia, especialmente na Europa, isso nós estamos falando no final do século XVIII, né? O que acontece? Você tem, de fato, um excedente de mão de obra. E esse excedente de mão de obra, que solução foi encontrada? Naquele momento, final do século XIX, início do século XX, grande parte do excedente de mão de obra europeu serviu basicamente para colonizar outros países. A América praticamente na verdade, recepcionou uma quantidade inegável de imigrantes europeus, uma parte do Japão, aqui no Brasil. Quem eram esses trabalhadores que vieram, essa população que veio desde 1857, 58 para o Brasil para cá? Eram, na verdade, trabalhadores rurais, né, que estavam sobrando da realidade europeia em função das inovações tecnológicas. Nós temos uma segunda revolução, no final do século XIX, início do século XX, chamada Revolução Tecnológica e Industrial, que substitui e introduz novos sistemas de produção, como é o caso da energia elétrica, o petróleo, não é? O motor a combustão, o automóvel, o avião, etc. Tudo isso tem a ver com a concentração de mudanças na ciência, na tecnologia, na produção. Isso, obviamente, também ao agilizar a produção, reduzir custos, permitir que se faça tudo mais rapidamente, vai também ter algum impacto do ponto de vista da organização do trabalho e geração de excedente.
vivemos a crise de 29, taxa de desemprego bastante elevada nos países que inovaram tecnologicamente. Essa inovação tecnológica nos países desenvolvidos, vamos dizer assim, gerou um excedente de mão de obra. O que foi feito para resolver o problema do excedente de mão de obra? Como é que se resolveu o excedente? No século XVIII e início do XIX foi através da imigração. No século XIX e início do século XX, essas novidades relativas às indústrias da segunda revolução industrial, como se resolveu essa questão? Essa questão foi resolvida fundamentalmente por uma decisão política assentada na questão do Estado. O Estado de bem-estar social, se quisermos dar um nome, foi fundamental para gerar uma situação de pleno emprego nos países envolvidos. De que forma? Ora, em primeiro lugar, formando um fundo público para viabilizar a função do Estado. Esse fundo público foi construído a partir da tributação dos segmentos mais enriquecidos da população. Então, se faz uma mudança tributária, se ofere recursos que são originários nos segmentos mais enriquecidos da população, e com esses fundos, na verdade, se viabilizam duas ações fundamentais que tiveram impacto inegável na geração do pleno emprego em plena mudança tecnológica de longo curso, que foi a segunda revolução industrial. Em que medida? Bom, em primeiro lugar, em relação à ampliação das tarefas do Estado. Se nós analisarmos o que era o Estado mínimo, até as primeiras 3 décadas do século passado, o Estado mínimo respondia basicamente por 3 funções. Que funções? Um monopólio da moeda, só o Estado pode emitir a moeda, pode ter uma moeda de curso único em um determinado país. Só o Estado pode tributar, ninguém pode arrecadar tributos que não seja o próprio Estado. E só o Estado pode matar e prender. O monopólio da violência. Essas 3 funções, basicamente, são as funções que emergem da antiga transição do Estado absolutista, o Estado aí do período dos impérios, para o Estado moderno, o Estado mínimo, de poucas funções. Quando o Estado absolutista financiava, e portanto ele era gordo, ele tributava muito para financiar a família real, a nobreza e o clero. As igrejas eram financiadas pelo fundo público. A separação da igreja do Estado, praticamente o fim do império, da nobreza e da família real, vão exigir um tipo de Estado mínimo, um Estado de poucas funções. Esse Estado de poucas funções absorve 3 a 4% de tudo que é produzido no país. E emprega 1 a 2% da força de trabalho, porque para exercer essas 3 atividades não é necessária a presença de muitas pessoas. Ora, esse Estado mínimo se demonstrou completamente ineficaz diante da complexidade de um capitalismo construído agora por grandes empresas portadoras das novas tecnologias. Uma coisa é produzir, como mostrar o Adam Smith, tem no seu livro lá sobre riqueza das nações, ele mostra o processo de trabalho, por exemplo, na produção de alfinetes. Então, a especialização das atividades, mas tudo isso feito por empresas muito pequenas. Outra coisa é o trabalho na produção de automóvel, uma atividade muito mais complexa, com inovação tecnológica, que vai envolver agora não mais 10, 20 trabalhadores, mas 40, 50 mil trabalhadores. Então, nessa complexidade de grande empresa, que você não tem mais milhares de empresas competindo, mas tem 5, 6 empresas definindo o produto e o preço. Ou seja, o mercado não tem mais condições de se autorregular. E é nesse sentido que aparece, em função da própria crise de 1929, o Estado mais amplo, o Estado desenvolvimentista, o Estado providência, o Estado de bem-estar social, seja qual o nome que nós utilizemos, mas é um Estado de novo tipo. Um Estado que vai agora capturar entre 30% a 40% do produto, da riqueza do país. Vai formar um grande fundo e responder por funções que eram inimagináveis. Que funções? Funções como educação. Se a gente pensar o que era a educação no século XIX e no século XX, não existia sistema educacional. Não existia imposto cobrado para financiar professores, escola, material didático para as crianças aprenderem. Não havia sistema de educação. Quem tinha educação eram as famílias mais nobres que podiam pagar elas próprias os seus tutores. Portanto, o emprego de
professores, de profissionais na área de saúde, a construção de escolas, não, o sistema de educação é uma tarefa que surge basicamente nessa perspectiva do estado de bem-estar social. Ou seja, um estado de caixinhas, um estado que tem que cuidar lá dos 5 grandes males que o William Beveridge, né, o pai do estado de bem-estar social inglês, denominava, né, o mal da ignorância. Como é que você lida com a ignorância? Como é que lida com a ignorância? Ah, bom, tem que ter educação, tem que ter professor, sala de aula, tem que ter livro, tem produção. Mas esse é um mal. Qual é o outro mal que tem? O mal, né, da doença. Como é que se enfrenta o problema da doença, das epidemias, e que morriam gente em quantidade inegável com as várias epidemias? Eu venho de uma cidade chamada Campinas, por exemplo, que em 1884, não é, praticamente disputava com São Paulo, teve uma epidemia de febre amarela que reduziu a população em 1/3. É a cidade mais avançada do Brasil ao final do século XIX, que era Campinas, em função do café. 1/3 da população desapareceu. 1/3 morreu, outro terço foi embora da cidade. Por quê? Porque não tinha saúde pública. Saúde pública é o quê? Um investimento, um esforço feito pelo Estado. Porque como é que você vai fazer? Precisa ter faculdade, tem que formar profissionais, não é isso? Tem que ter hospital, tem que ter casa de atendimento. Bom, então você precisa de uma outra função para o Estado. Ou seja, o Estado foi, na verdade, respondendo aos males entendidos por aquela sociedade do início do século passado. Então é um Estado que vai agora capturar mais recursos da população, especialmente a população mais rica, dos países ricos, tá certo? Desenvolvidos, e vai operar, e isso significará, na verdade, a necessidade de contratar muitas pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente, cerca de 17% da população ocupada é empregada diretamente pelo Estado nos Estados Unidos. 17%. População civil, porque se colocar a população militar, chega a 22% da força de trabalho nos Estados Unidos, depende diretamente do emprego do Estado americano, do Estado liberal americano. Mas pode ser, na França, 32% da ocupação depende do Estado. E se a gente quiser ainda levar a um extremo maior, os países hoje que têm maior qualidade de vida, são os países com maior competitividade, são os países escandinavos, lá o Estado responde por 50% da força de trabalho. E no Brasil, que tem um Estado muito grande, tá certo? Quanto representam as ocupações em relação ao total dos ocupados? 11%. E toda a aparência é que aqui é um Estado absurdamente grande, gigante, tá certo? Mais uma identificação de quanto a aparência está distante da essência. Tá certo? Bem, então, esse Estado que passou, na verdade, a oferecer e empregar pessoas que anteriormente não teriam oportunidade de exercer qualquer atividade se não fosse no setor privado. Então, as transformações tecnológicas, na verdade, o que a tecnologia permite? Produzir em maior escala, com menos custos. O que significa isso? Ganhos de produtividade brutais. Se esses ganhos de produtividade não são distribuídos, repartidos, se o Estado não vai lá e captura tributando, se não vão lá os trabalhadores com a negociação, o sindicato, para pegar uma parte, essa produtividade gerada, ela é capturada por poucos. Como entender, não é, que no nosso país, 6 homens brancos possuem uma riqueza que equivale à somatória da renda de 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros, somando toda a sua renda, equivale a 6 homens brancos, que são os mais ricos do Brasil. Por quê? Porque não há distribuição dos ganhos de produtividade. O Estado não tributa, o Estado brasileiro não tributa rico, tributa pobre. Quem recebe até 2 salários mínimos no Brasil, e são 80% dos brasileiros que recebem até 2 salários mínimos no Brasil, transferem a cada mês 45% do que ganham na forma de impostos. Quem ganha acima de 6 mil reais no Brasil está nos 10% mais ricos. E não comprometem 19% do que ganha na forma de impostos. Logo, o que nós temos aqui a reconhecer é que o Estado, ao atuar enfrentando mazelas,
na verdade, capturou uma parte da produtividade e essa produtividade foi utilizada para financiar o emprego de trabalhadores vinculados ao enfrentamento dos males do século. Qual outra tarefa que o Estado fez e que reduziu o problema do desemprego, que era iminente em função da inovação tecnológica? Foi a regulação pública do trabalho. Vamos lembrar, não é, que até o início do século passado, o trabalho começava aos 5 a 6 anos de idade, que era, na verdade, uma herança da sociedade agrária. Se a gente perguntar para os nossos avós, para quem veio do interior, do meio rural, sabe que na agricultura, em geral, se começa a trabalhar a hora que o sol aparece. Às 5, 6 horas da manhã já tem que estar de pé, porque tem que aproveitar a iluminação natural. E se trabalha até o sol desaparecer. Portanto, estamos falando de 12 horas, 13 horas por dia do trabalho externo à casa. Estamos falando de um trabalho que começa aos 5, 6 anos de idade, porque na sociedade agrária as mulheres são verdadeiras máquinas de reprodução humana. As mulheres tinham 10 a 15 filhos. E como sem creche, né, sem máquina de lavar, sem fogão a gás, como é que gere, administra uma família de 15 mil pessoas? De 15 pessoas? Senão a situação de que o filho mais velho, ou a filha mais velha, vai cuidando dos irmãos mais jovens. Portanto, já aos 5, 6 anos de idade, já está trabalhando nas lidas de casa. E à medida que vai avançando, vai cuidando de trabalho fora de casa. Na sociedade agrária, não tem descanso semanal remunerado, férias. Esse final de semana vamos viajar. E as vacas? Quem vai ordenhar? Quem vai... Bom, mas aí... Vamos tirar uma férias daqui 30 dias, sim, mas tem a safra. Não tem férias. O trabalho começa aos 5, 6 anos de idade e termina quando a pessoa morre. Porque não tem previdência social na sociedade agrária. Isso são tudo construções da sociedade urbana e industrial. E essas construções são fundamentais para reduzir a necessidade de ir ao mercado de trabalho para trabalhar. Porque quando você começa com a regulação pública do trabalho, não há necessidade de alguém começar a trabalhar antes dos 12, 13, 14 anos, que é o avanço que se estabelece no início do século passado. Crianças não podem trabalhar. Crianças dão trabalho, crianças não trabalham. Isso significou o quê? Uma economia de uma parcela enorme de crianças que não teriam outra alternativa que não fosse ir ao mercado de trabalho. E uma legislação que estabeleceu a imposição, o impedimento do trabalho de crianças, que agora vão ter que estudar. E quem vai oferecer educação se não o Estado? E se houver problemas de financiamento dessa inatividade da criança, é o Estado com um fundo público, com um recurso às famílias mais carentes. Porque só as famílias ricas têm condições de financiar a inatividade dos seus filhos. É o que ocorre atualmente no Brasil. Filho de rico no Brasil não começa a trabalhar antes dos 22, 23, 24 anos de idade. Sem antes ter concluído a universidade, feito pós-graduação, estudado fora do país, conhecimentos de outra língua, e portanto eles vêm para ocupar os principais empregos existentes desse país. Somente os filhos dos pobres estão condenados a estudar, começar muito cedo no mercado de trabalho. Nós temos uma legião de jovens que trabalham e estudam. Não são estudantes que trabalham, são trabalhadores que estudam, é diferente. Se não tiver trabalho, não tem estudo. E que estudo fazem aqueles que trabalham? Salvo raras exceções, sem qualidade alguma. Porque é impossível alguém trabalhar 6, 8 horas por dia, dependendo das grandes cidades. Não conheço muito bem Salvador, mas posso falar de São Paulo. O gasto no deslocamento da casa para o trabalho, tá certo? E do trabalho para o local de estudo, e depois para... São 4 horas, no mínimo, por dia de deslocamento. E se você soma, então, 8 horas de trabalho, 4 horas de trabalho, de deslocamento, e mais 4 horas de frequência escolar, isso são quantas? 16 horas por dia. Que hora a pessoa vai estudar? Sem contar que tem que se alimentar, tomar banho, dormir, namorar, então nem pensar. Nós estamos rindo porque é o seguinte, com esse aparelho aqui, o problema é que no Brasil não tem pesquisa, tá certo? Mas com esse aparelho aqui, se a gente tomar as pesquisas feitas no Japão, que é uma sociedade tecnologicamente mais avançada, né? 50% dos jovens de 16 a 29 anos de idade não têm relações sexuais.
Fica tranquilo que é no Japão. É porque no Brasil nós não temos pesquisa, gente. Eu vou me lembrar no início dos anos 80 que saiu um levantamento mundial dizendo que a Suécia era o país que tinha a maior quantidade de mortes por AIDS. Poxa, mas na Suécia o pessoal liberado, hein? Não, perguntaram para o sueco, mas por que aqui na Suécia o número de aidéticos é maior do mundo? Não, é porque aqui a gente tem pesquisa. Que pesquisa nós temos no Brasil para mostrar isso? Pesquisa feita na Inglaterra mostrou, inclusive, entre os adultos, os casados e tal, a relação sexual é cada vez menor. Porque o cidadão chega em casa, tá certo, cansado do trabalho, aí começa a olhar as notícias, bom, acho que é melhor dormir, né? Porque, francamente, numa sociedade em que as relações não são mais face to face. Todo mundo aqui é jovem, nem vai lembrar, mas uns 30 anos atrás, né, pra gente, um relacionamento, né, como é que era? Ia num baile, numa festinha, a gente tinha que tomar um trago mais forte para criar coragem, lá tirar a moça para dançar, porque vai que ela deu um carão, não quer dançar, como é que os amigos vão... Né? Hoje não, hoje é Tinder, é outra relação. E nessa sociedade o que mais conecta as pessoas, não é? É a atenção. Nós estamos aqui, né? Mas podemos estar olhando o celular, podemos com a cabeça em outro lugar, mas fisicamente estamos aqui. Como é que captura a atenção? Cada vez mais tem sido utilizado as técnicas da gamificação dos jogos. Porque jogos, você entra para o tal do jogo, fica 4 horas, esquece de até ir no banheiro, de tão tenso que está ali o brinquedo. Bom, mas voltando ao que é importante, então nós tivemos ações fundamentais, né, para enfrentar o excedente de mão de obra que resultou da segunda revolução industrial e tecnológica, né, da indústria do petróleo, da energia elétrica, do motor a combustão, né, o caminhão, bom, enfim, tudo isso reorganizou a vida, mas gerou algum desemprego. Esse desemprego foi absorvido na forma da atuação do Estado, que passou a exercer funções que o setor privado não exercia, funções de enfrentamento aos males reconhecidos do século, ao problema da educação, da ignorância, da formação, é isso. Várias atividades. E, ao mesmo tempo, o Estado também passou a ter, por pressão política, tá certo? O direito do trabalho surge da onde? Se não, do passo fundamental que foi a criação da democracia de massa. Né? Porque no Brasil, até 1932, homem pobre, analfabeto, mulher rica, alfabeta ou não, branca ou preta, não votavam. Ou seja, nós tínhamos, na verdade, um sistema eleitoral que era chamado censitário, ou chamado democracia burguesa, porque só votavam os ricos, os homens brancos, com dinheiro, tá certo? Cuja política não tinha nada a ver com o povão. Então, nessa experiência passada, os interesses do povo não passavam pela política. Com o trabalho das sufragistas, né, das mulheres que lutaram pela presença do voto feminino, né, pela luta que representou a universalização do voto, as questões do povo começaram a aparecer na política. E uma das questões do povo era justamente o problema de trabalhar cedo, de não ter emprego. Então, os contratos de trabalho feitos na grande empresa começaram, na verdade, a ser generalizados na forma de leis. Por exemplo, o piso salarial de uma categoria, no caso da Inglaterra, se transformou, defendido pelo Partido Trabalhista, dos trabalhadores que vão entrar na política, etc., vão definir através da forma de lei, uma lei que chama-se salário mínimo. Ou seja, o piso salarial, né, de uma categoria se transforma no salário mínimo de uma nação. Não tem nada a ver o salário do porteiro com o do padeiro, com o metalúrgico. São trabalhos completamente diferentes, mas vão ter uma base comum de remuneração. Isso é uma decisão política de estabelecer um salário mínimo. Bom, depois a jornada máxima de trabalho, enfim, o direito do trabalho vai sendo construído por aí. E foi fundamental porque através do direito do trabalho, das legislações vão regulando o mercado de trabalho, retirando crianças do mercado de trabalho. Criança não pode trabalhar. Então você tirou uma parte das pessoas que não tinham outra forma de viver que não fosse ir no mercado de trabalho. Quem mais saiu do mercado de trabalho em função das regulações do mercado de trabalho? Os doentes, os deficientes físicos. Quem mais saiu do mercado de trabalho? Os idosos. Depois de ter trabalhado 30, 35 anos de idade, você pode viver sem ir ao mercado de trabalho. Isso é uma das conquistas mais brilhantes. Porque no capitalismo só é possível
viver sem trabalhar os que têm dinheiro. Os que não têm dinheiro têm que trabalhar. E nós conseguimos que uma parte da população deixasse de trabalhar, do trabalho heterônomo, né? Porque sempre é bom explicitar o que é trabalho. Uma coisa é o trabalho pela sobrevivência, o trabalho heterônomo, que a gente faz muitas vezes sem gostar, mas faz porque é necessário em função da retribuição que nos oferece em termos monetários. Mas tem uma série de outros trabalhos que a gente não ganha nada monetariamente, mas é um conforto. Trabalhar na família da gente, cuidar dos nossos filhos, cuidar de pessoas. Tem outros que a gente não gosta muito, ir ao supermercado, pagar conta, etc. Mas se a gente não fizer isso, não tem vida familiar. Que é um trabalho autônomo, trabalho estudar, né? Possivelmente um trabalho criativo. Não tem nada a ver diretamente com remuneração. Mas o trabalho heterônomo, né? É esse trabalho que deu sobrevivência, foi cada vez mais concentrado para pessoas de 16 anos de idade até 60, 65, porque a partir dali teria então um benefício de poder viver sem trabalhar. Então isso foi fundamental para permitir que, diante do avanço tecnológico, se pudesse, na verdade, conviver com uma sociedade menos desigual. Garantir o pleno emprego para aquelas pessoas que estão nessa faixa etária, nessas condições. Ora, nós estamos diante de uma outra mudança tecnológica. Gosto mais da ideia de uma terceira revolução, mas tem outros atores que dizem que é a quarta. Enfim, até um pouco um parênteses sobre isso, porque o pessoal do Fórum Econômico Mundial, né, tem o Senado dos homens ricos do mundo, né, se reúne uma vez por ano, e daí os presidentes, os primeiros ministros vão todos lá saber qual é que tem que fazer, porque afinal de contas é o Senado dos ricos, né? Essa gente estava muito incomodada, porque no início desta década que está desaparecendo, a década de 2010, lá por dia 2011, 2012, 2013, começaram a sair várias publicações demonstrando, né, a profunda desigualdade que estava em curso. E surgiram alguns movimentos e tal, mostrando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, 1% da população tem uma riqueza que é maior do que a somatória dos 99% nos Estados Unidos. Então os indicadores de igualdade estavam aumentando. Depois teve aquele livro do Piketty sobre o capital, a desigualdade no mundo e tal. Isso aí estava deixando desconfortável o Senado dos ricos, lá no Fórum Econômico Mundial. Você, pô, mas esse modelo de desenvolvimento está gerando mais desigualdade, gera mais riqueza, mas mais desigualdade. Aí o que aconteceu? Eles, na verdade, criaram uma teorização que ganhou o mundo, está sendo sempre difundida, né? Qual é a tese? A tese é o seguinte: olha, minha gente, a desigualdade que está havendo aí, a concentração de renda, não tem nada a ver com o modelo de desenvolvimento, não tem nada a ver com o capitalismo, tem a ver com tecnologia. É a tecnologia da indústria 4.0 que está revolucionando, destruindo emprego, e é isso que está concentrando a renda. Alguém é contra a tecnologia? E nós estamos reproduzindo isso. Não é bem assim. Países mais avançados tecnologicamente não têm problemas de desemprego. A tecnologia vem ganhando expansão e gerando empregos. Muitos empregos. Falamos aqui dos empregos de trabalhadores em plataformas de aplicativos. Final de semana participei de um congresso dos trabalhadores bancários. Aí fomos analisar o que aconteceu com os bancários, porque tarefas que o bancário fazia, nós é que estamos fazendo, não é isso? Alguns anos atrás, no século passado, a gente ia lá, levava as contas para pagar, o cara pegava o escriturário, né, o caixa de banco. Bom, hoje nós pagamos as contas. Certo? Bom, há uma mudança tecnológica desde os anos 80, etc., e os bancos brasileiros investem 20 bilhões de reais por ano. É o setor que mais investe em tecnologia. Então, ora, se a gente olhar o bancário tradicional, em 1987 nós tínhamos 900 mil bancários contratados diretamente pelos bancos. Hoje temos menos de 400 mil. Pô, então está vendo? A tecnologia avançou, reduziu o emprego bancário. Alto lá. Não podemos analisar como emprego do banco apenas o contratado diretamente pelo banco. Se a gente analisar o ramo financeiro, onde os bancos estão situados, ou seja, casas lotéricas, é ou não é atividade bancária? São 200 mil estabelecimentos de casas lotéricas no Brasil. Isso equivale a mais ou menos 600 mil trabalhadores em casas lotéricas.
Tem uma outra coisa chamada fintech, né, que é outra forma de operação financeira de bancos. 28 mil trabalhadores nas fintechs. Tem outra coisa chamada que é o autônomo para bancos. O cara é consultor, estou desempregado e tal, agora trabalho para YS, tá certo? Famoso, muita propaganda, etc. Né? XP, né? Nós sabe quantos autônomos para bancos nós temos no Brasil? 108 mil. Portanto, se você soma as atividades que os bancos desenvolvem, caixa lotérica, fintechs, né? Trabalhos autônomos. Como é que é? Call center? Não, call center é outra atividade. Já até posso falar sobre isso. Se nós considerarmos também atividades que os bancos vêm fazendo, seguros, planos de saúde. Ao invés de menos de 400 mil bancários, o ramo financeiro no Brasil tem 1.600.000 trabalhadores. Aumentou o trabalho sob responsabilidade dos bancos no Brasil. E, no entanto, a representação está focada nos sindicatos dos bancos, com cada vez menos pessoas. E o conjunto dos trabalhadores não tem sindicato, tá certo? E está submetido ao quê? A uma dependência da regulação do trabalho. Ao cortar, né, a flexibilizar, a reforma disso, daquilo, para modernizar, o que nós estamos fazendo? A modernização significa, na verdade, o quê? Um profundo retrocesso. Porque são trabalhadores sem representação e que dependem basicamente da legislação. Imagina assim uma carteira verde e amarela, né, bem brasileira, né, cada trabalhador negociando com o patrão. Né, então, eu trabalho numa fintech negociando com o presidente do Itaú. É o seguinte... Total. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que esse salto tecnológico que nós estamos vivendo, ele não apenas atua no trabalho material, no trabalho da construção civil, da indústria, né, da agricultura, que é um trabalho cujo o resultado do esforço físico e mental do homem e da mulher produz algo concreto, palpável, tangível. Esse trabalho é muito mais fácil de ser regulado, né, porque a gente passou a dizer o seguinte, é trabalhador quando está no local determinado. Se começar às 8 horas na fábrica e sair às 6 horas, ali naquele local é o local de trabalho. É isso? E também não tinha como eu levar uma parte do trabalho para casa. Não podia fazer um pedaço da ponte que estava no canteiro de obra, levar a ponte para casa, fazer em casa e depois devolver no outro dia. Não dava para, na linha de montagem de automóvel, fazer o trabalho em casa. Eu só podia fazer o trabalho lá. Então, sobre o local determinado é que se estabeleceu a regulação do trabalho, a representação do trabalho. Os sindicatos bancários só representam o trabalhador se estiver no banco. Fora do banco é um cidadão como qualquer. Quando eu estou na minha casa lavando prato, lavando louça, tá certo? Eu posso lavar a louça a vida toda e não vou me aposentar. Se eu lavar a louça, como sou muito desorganizado, cai um prato, corto a mão, é um acidente doméstico. Né? Agora, se eu fizer o mesmo trabalho, lavar prato no restaurante, bom, já mudou tudo. Porque é um local diferente, é um restaurante, não é minha casa. E lá eu vou poder trabalhar um determinado tempo, se contribuir, posso me aposentar. E se porventura tiver um prato que cortou minha mão, é um acidente de trabalho. O local, portanto, é fundamental para determinar a regulação do trabalho. A questão que eu quero chamar a atenção é que esta mudança tecnológica, tá certo, que está em curso, a questão digital, as tecnologias de informação e comunicação, inteligência artificial, etc., esse novo mundo, ele na verdade conecta muito mais com o trabalho imaterial e não o trabalho material. E esse é um trabalho que a gente tem mais dificuldade de regular, de representar. O que é o trabalho imaterial? É aquele cujo esforço físico e mental não produz nada concreto, tangível. Pode não parecer, mas o que eu estou fazendo aqui é trabalho, que não pode ser empacotado, pesado. Se eu pegar um celular como isso aqui, 90% do valor disso aqui é trabalho imaterial. Não é a materialidade que está aqui, mas é a inovação tecnológica, é a propaganda, é o transporte. Portanto, esse trabalho imaterial é que vai precisar muito mais de regulação e não menos. Vai precisar de muito mais ação coletiva e não menos. Pois, do contrário, já saberemos qual é o resultado. Sem regulação e sem organização dos trabalhadores, o futuro é o que já sabemos hoje.
só aprofunda a desigualdade, as iniquidades. Ou seja, como diz o Einstein, né, no século passado, não podemos esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. A nova tecnologia pressupõe formas diferentes de organização do trabalho e isso significará mais regulação, mais direito público do trabalho e não menos. É o sentido inverso do que está sendo dito. E quem está dizendo? Tá certo? Uma perspectiva de que a tecnologia suprime emprego e, portanto, a única alternativa é flexibilizar e cada um cuide de si, estudando cada vez mais. Mas se nós analisar que tipo de ocupação está desaparecendo, são as ocupações de mais qualificação ou de menos qualificação? São as de mais alta qualificação. Não significa dizer que não precisa estudar, longe disso. Só quer dizer que a educação não vai resolver a questão do trabalho, porque nunca a educação resolveu o problema do trabalho. A questão do trabalho tem a ver com o projeto, com a perspectiva de desenvolvimento, com regulação do trabalho e assim por diante. Eu poderia avançar mais, mas eu já estou olhando aqui que eu tenho pelo menos 11 minutos e eu gostaria, se fosse possível, aqui um diálogo com vocês. Então fico por aqui, aguardando se houver aqui a possibilidade de um diálogo. Muito obrigado. Queria agradecer, em nome do Tribunal e da Escola Judicial, a participação do professor Márcio Postman e franquear a palavra aos participantes. Se alguém quiser formular alguma pergunta, pois não? Vou lá. Bom dia, professor. O Ricardo Antunes ele fala de uma divisão internacional de trabalho, né? Países do norte, países do sul, né? Bem nessa linha da sua fala. Nessa necessidade de regulamentação, dessa nova, né, desse novo modo do trabalho a partir da tecnologia, não lhe parece que a solução venha mais a nível de regulação internacional do que muito mais dos Estados? Porque se hoje o capital está transnacional e ele que está ditando o modo como o trabalho está se dividindo, né, nos países que são detentores da tecnologia e nos países que são os países periféricos, que me parece estão ficando com aquelas funções mais precarizadas e que alimentam, né, toda essa engrenagem, né? Como os Estados nacionais poderão, na regulamentação do que se precisa, nesse repensar do trabalho, porque me parece que esse nosso modelo de trabalho subordinado, a partir de poder hierárquico, como está na CLT, né, e etc., isso tende no meu modo de ver, está ultrapassado, né, porque a subordinação hoje que nós vemos, ela é muito mais econômica, né, do que ligada a local de trabalho, a regulação direta, e talvez o repensar do direito do trabalho seja ver o homem como centro do sistema e como proteger o homem, né, como dividir um pouco a riqueza, pensando em direito do trabalho como um direito também político, dividir um pouco a riqueza para que as pessoas possam ter uma condição de vida melhor, né, e fazer o capital perceber que também precisa dividir um pouco essa riqueza, porque senão nós não teremos mercado de consumo, né, porque quem consome é quem trabalha e só pode consumir quem ganha, né. Me preocupa, eu fico um pouco angustiada a partir de onde virá essa regulação que é necessária, né. Me parece que os Estados nacionais talvez estarão em dificuldade para, diante do grande capital, que tem muito mais força do que os países periféricos, onde isso a gente tem sentido muito mais proximamente. Vejamos o nosso exemplo, né? Nós estamos, em termos de regulamentação do trabalho, na contramão da história. Hoje você está na linha daquilo que o grande capital propõe, que é em relação a essa grande oferta de trabalho gerada a partir das novas tecnologias, precarizar, no sentido de pejotizar, desregulamentar, né, o discurso dos autônomos, dos independentes, dos investidores, pequenos investidores. Tem até uma palavrazinha até em moda, que é empreendedor. Né? Isso tudo é trabalho que precisa de proteção. Talvez a proteção não seja, no meu sentir, aí eu queria a sua opinião, no meu sentir, teremos que superar esse modelo aviso, férias, 13º FGTS,
e pensar um pouco mais além, em termos de ganho, em termos de segurança, de saúde psicológica, não sei, né? O que lhe parece essa questão? Eu me arrependi de ter aberto para a pergunta, porque agora ficou mais difícil, dada a qualidade dos que nos acompanham. A pergunta é muito importante e complexa também de ser respondido em tão pouco tempo, né? Mas eu vou reagir, porque também parte da sua pergunta é a minha pergunta. A começar pelo fato que é o seguinte: o sistema interestatal, que se constitui desde a Inglaterra, em 1600 e pouco, está sendo questionado, né, pela ascensão das grandes corporações transnacionais, né? Esse sistema interestatal basicamente sofreu uma profunda inflexão a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Em 1945, quando ocorreu a primeira reunião das Nações Unidas, foram reunidos todos os estados nacionais, todos os países, 47. O mundo tinha 47 países ao encerrar a Segunda Grande Guerra Mundial, porque o que vigia, na verdade, era um sistema de impérios, colônias e alguns países. Esses países não tinham sistemas nacionais, em geral. Sistemas nacionais de saúde, de educação, de trabalho, tá certo? A CLT nossa é de 43, e só se estabeleceu por força do Estado Novo, no período autoritário. Sem o Estado Novo, não teria CLT. Nós estamos vivendo um período democrático que está destruindo a CLT. Num país, né, em que 86% da população mora na cidade, mas elegeu no ano passado 287 deputados e senadores vinculados ao agronegócio. Logo, emprega menos, mas logo não vai ter nada que vai interessar do ponto de vista de alterar os interesses desse segmento, que está preocupado com exportação. Tá? Bom, então o que eu quero chamar a atenção, os sistemas nacionais de saúde, de trabalho, de justiça, etc., tem a ver com esse sistema interestatal, porque são os estados nacionais, porque quando você tem 47 países no mundo coordenado por impérios, Império Austro-Húngaro, Império Britânico, até Portugal, né, até os anos 70 tem colônias. Esse sistema interestatal, a partir de 45, ele vai permitir que você saia de 40 e poucos países e vai para 200 países. E cada país vai ter que ter o seu sistema de moeda, sistema de tributação, moeda, enfim, educação. Então, isso aí foi, na verdade, rapidamente constituído, e com a liberalização dos final dos anos 70, 80, ou neoliberalismo, se quisermos, aí você tem a emergência das grandes corporações transnacionais. 178 corporações dominam 80% do PIB mundial. Dadas as conexões, operações de rede, etc., já mediram isso. Então, o que acontece é o seguinte: você tem uma tensão, porque nós não temos governo mundial, mas você tem uma organização, na verdade, da forma de organizar da produção, que questiona isso. Porque o que se coloca é o seguinte: se o Brasil quiser, como foi dito lá, querem direito ou querem trabalho? Se quer direito, não tem trabalho, quer trabalho é sem direito. Porque, veja, quando vieram aqui, vamos pensar assim, a segunda metade dos anos 50, no governo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, tá certo? O plano de metas, que foi fundamental para a vinda de empresas para cá, vieram várias empresas estrangeiras. As empresas que vieram para cá, Volkswagen, por exemplo, veio para cá. O sonho do trabalhador brasileiro era trabalhar numa grande empresa estrangeira, porque, em geral, lá o salário era melhor, as condições de trabalho. Não que a Volkswagen ia trazer a forma de salário, etc., do alemão lá para o Brasil, mas era melhor que o brasileiro. Então, ou seja, a presença da grande empresa em países fora do centro, fora da sua origem, era de levar, digamos assim, uma certa modernidade, uma certa melhoria, né, de diferenciar, inclusive, do que havia lá no local. Essa forma de organização das grandes corporações, na verdade, elas operam atualmente de ir por os países, não para levar a modernidade, mas, na verdade, para capturar o atraso lá existente. Porque senão a gente não entende. No Brasil, as tragédias de Minas Gerais, tá certo? O que aconteceu lá do ponto de vista ambiental? Ora, lá opera a segunda maior empresa de mineração do mundo. É o que há de mais avançado no mundo de mineração, está ali. E aquela empresa não tinha uma sirene para funcionar, para avisar a população. Uma coisa mínima. Ela opera como se fosse uma microempresa.
Apesar do discurso da grande empresa, não, nós somos favoráveis ao meio ambiente, etc., elas preferem os países onde tem menor regulação ambiental. As grandes empresas preferem estar nos países onde tem menor tributação. São elas que usam planejamento tributário, são elas que deslocam o dinheiro para... Como é que pode a Suíça ser o maior exportador de soja do mundo? As grandes empresas não querem aceitar a regulação do trabalho. Então, essa é a tensão, tá certo? O que você faz? Você aceita essa lógica, porque senão essas empresas vão embora daqui do Brasil, vão trabalhar em outro lugar, porque no Paraguai é mais barato. Vão para o Paraguai, tem mercado de trabalho lá, tem consumo? Onde é que tem o consumo? Onde é que tem população? Países grandes, países baleia como o nosso, tem um diferencial enorme em relação a Chile, países menores. Porque eles dependem de exportação, porque... Não, isso aí é um país gigantesco, 200 milhões de habitantes. Um país continental, tem um mercado interno diferenciado. Só que nós estamos aqui com gente cuja mentalidade é de um país pequeno. Ou seja, é uma elite que aceita o chamado realismo periférico. O Brasil não tem condições de protagonizar no mundo, é melhor a gente subordinar algum, ficar na nossa. É isso que está liderando o país. Veja, na década de 30, teve uma disputa enorme entre dois países que estavam liderando a tecnologia. De um lado, Estados Unidos, de outro lado, a Alemanha. Eram os países que estavam em disputa para saber quem superaria a Inglaterra, que já estava numa fase de decadência. Então, o que o Brasil fez nos anos 30? Ficou ensaiando, ora era para os alemães, ora para os Estados Unidos, até que ficou com os americanos, quando eles garantiram que liberariam a tecnologia para a produção de siderurgia, porque a peça fundamental da industrialização do país é a siderurgia. A Companhia Siderúrgica Nacional foi montada a partir da tecnologia da Steel Industry dos Estados Unidos. Mas nós estávamos namorando para ver se a gente pegava uma dos alemães, porque eram os dois países que tinham inovação tecnológica. Então nós ficamos ali ensaiando e fomos com os Estados Unidos, que ganhou a guerra, bom, aproveitamos o embalo. Os argentinos, a Argentina, que até 1930, tá certo, era o 6º país mais rico do mundo. Eles ficaram ali com a Inglaterra. Se foram. Né? Olha o que está acontecendo hoje. Nós estávamos ali na década passada ensaiando. É com os chineses ou com os americanos? Tá certo? Vamos ver qual a oportunidade, porque nós não somos um país do centro do capitalismo. Nós não temos aqui produção tecnológica, não temos militares para poder fazer qualquer ação mais conveniente. Tá certo? Não temos moeda de curso internacional. Né? Há 25 anos atrás eu nem aceitava a nossa moeda, agora a gente até aceita, etc. Bom, então nós temos que ver o espaço que nós temos. Recife, então nós ficamos ali ensaiando. Agora, o que é que nós fechamos a porta? Há uma disputa internacional entre a China e os Estados Unidos. Uma disputa que não é comercial, embora isso aí é só aparência, porque no fundo é discussão tecnológica. Os chineses estão começando a ultrapassar os americanos. Toda a computação quântica, isso é um outro mundo. Certo? No momento em que a gente ensaia ficar com um país que hoje é mais decadente, que é os Estados Unidos, ainda é um grande país, etc., mas está numa fase de decadência. Nós estamos, na verdade, nos aliando com a parte menos nobre. E que não dá espaço que não seja você se subordinar do ponto de vista de políticas e assim por diante. Tá? Então, é mais reduzido o espaço de decisão? Certamente é. Né? Mas, obviamente, que tem espaço para isso. Mas você tem elite, tem que ter comando que aponte nessa perspectiva da atualização. Pois é. A minha pergunta é mais restrita ao ambiente interno, mas eu acho que está dentro também do tema. O trabalho nas plataformas virtuais, assim como o nosso trabalhador intermitente, que veio com a reforma trabalhista, ele representa, em última análise, uma eliminação das porosidades do tempo de trabalho. Né? Você elimina o tempo à disposição e você remunera esse trabalhador das plataformas apenas pelas horas efetivamente trabalhadas, sem qualquer garantia de permanência ou segurança no emprego, etc. Aí a pergunta que eu faria, pode ter uma resposta até maior, mas de uma forma reduzida, quais são os impactos possíveis de se prever, econômicos, dessa modalidade, em termos de taxa de desemprego, em termos de consumo, né, considerando a queda da renda, a dificuldade de obter crédito no mercado, né, dessas pessoas que não têm uma renda fixa, a arrecadação tributária, né, a arrecadação previdenciária. O que é que acontece aí? Qual é o prognóstico que o senhor aponta?
Também muito importante a pergunta. Estou preocupado com o tempo. É a última, tem mais uma? À vontade para responder, professor. Alguém vai querer fazer mais alguma pergunta? Tá administrável, pode ficar à vontade. Tá bom. É um trabalho intermitente o meu aqui, certo? Bem, eu acredito que essas modificações são, na verdade, exigências que a competição impõe. Se a empresa não operar assim, ela tem dificuldade, na verdade, de atuar. É claro que, se você tiver regras nacionais que dão condições melhores de competição, isso pode ser amenizado. Se você tem um país crescendo 6, 7% ao ano, tá certo? Se você tem taxa de juro, câmbio, bom, isso aí dá melhores condições de competir, que não é o nosso caso. Tá? A impressão que a gente pode ter do teu questionamento é justamente o seguinte: nós tínhamos praticamente, antes da introdução da regulação pública do trabalho, no passado, a sobrevivência do trabalhador dependia do salário que ele recebia da empresa. Então, se a gente pensar que modelos de fábricas, eram condomínios de empresa, que a empresa contratava o trabalhador, ele morava numa casa cedida pela empresa, tinha uma escolinha, uma igreja, um campo de futebol. Então, na verdade, a empresa, de alguma forma, tinha que responder ao custo de reprodução dessa pessoa. Então, a sobrevivência do trabalhador dependia exclusivamente do que ele ganhava da empresa. Quando você tem o estado de bem-estar social, o Estado tributa a empresa, e com esse tributo, ele, na verdade, vai oferecer a esse trabalhador uma parte da reprodução da vida e da família dele que não depende do salário. Tá certo? Então, o transporte, tá certo? A eletricidade, a casa, a saúde, a educação, tudo isso vai sair do fundo público e não do salário dele. Né? Então, isso, na verdade, permitiu que você reduzisse o custo de sobrevivência, o salário ficou um pouquinho maior em termos relativos, depois tem disputa de ganho de produtividade dos sindicatos, com negociação, etc. e tal. Isso deu a possibilidade de a inclusão dos trabalhadores na sociedade de consumo. Né? Por exemplo, na França, em 1940, de cada 10 operários franceses, um tinha automóvel. Em 1940, de cada 10 operários franceses, um tinha automóvel. Em 1970, de cada 10 operários franceses, 9 têm automóveis. O que permitiu que um trabalhador, né, de salário de trabalhador, comprasse um automóvel, comprasse a casa? Porque são bens cujo valor unitário é muitas vezes o salário do indivíduo. O que permitiu isso? Haver emprego, estabilidade, não necessariamente estabilidade ficar no mesmo emprego, mas ele, perdendo o emprego, tem outro. Então, estabilidade ao longo do tempo, para ter renda, garantia de renda, e acesso ao crédito. O crédito é uma antecipação do poder aquisitivo que vai lhe permitir descontar ao longo do tempo. Isso deu para ele comprar a casa e o automóvel, que são os bens fundamentais dessa sociedade do consumo. O que está ocorrendo hoje, ao que parece, na verdade, um retorno à parte anterior. Você vai destruindo o financiamento de serviços que você teria público, então vai depender de você agora. Não é? E então você passa a depender, na verdade, do salário para ter a sua sobrevivência. Obviamente, isso não tem futuro. A não ser para a empresa que exporta para outro, que não depende daqui da sua realidade. Mas que no caso brasileiro é ínfima. São 15 mil empresas em 6 milhões que exportam. Então, não tem futuro pensando dentro desse ponto de vista. O que talvez pudéssemos trabalhar? É o seguinte, olha, essas empresas que vão usar essas formas de emprego, então, o que acontece? Quando você flexibiliza a relação contratual, o trabalho intermitente, por exemplo, ele vai se generalizar no Brasil e vai fazer com que desapareça o desemprego. Porque o método de medir o desemprego, o que é desemprego? Do ponto de vista do conceito estatístico. O desempregado tem que reunir 3 condições. Uma, não procurar trabalho. Não ter trabalhado pelo menos 2 horas na semana. E estar disponível para o trabalho. Então, obviamente que isso é quase um conceito de desemprego para gente rica, que tem alguém que financia, porque se a pessoa está desempregada, ele faz qualquer coisa para sobreviver, vendo bolacha na rua, lava o carro, qualquer coisa. E esse qualquer coisa, se for mais de 2 horas, é ocupado pelo IBGE. Para o IBGE tem 28 milhões de subutilizados, que na verdade são trabalhadores com jornadas insuficientes, que eles dizem. Na verdade são desempregados.
Então, a legislação, por exemplo, a ideia da flexibilização, da intermediação, o cara vai fazer alguma atividade. Onde é que você trabalha? Eu sou garçom. Eu trabalho no sábado, 2 horas. Todo sábado, 2 horas. Bom, logo, você está ocupado. Bem, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se houvesse uma possibilidade de você tributar essas empresas que contratem, de forma diferenciada, essas condições de trabalho. Tudo bem, a empresa para funcionar precisa dessas condições, então tá bom, é isso. Mas só que vai pagar um tributo. Uber, tá bom? Uber agora é assim, tá bom. Só que nós vamos pegar um recurso desse teu tributo e nós podemos complementar a renda dessa pessoa. Então, isso talvez pudesse reduzir a desigualdade, que é uma coisa inegável. Então, o setor privado, veja, eu acredito assim, não é possível imaginar o setor. No capitalismo, as empresas não funcionam para gerar emprego. Elas funcionam para ter lucro. Nenhuma empresa vai contratar, não vou contratar porque, coitado, está desempregado, não dá. Bom, se ela operar assim, ela vai quebrar. Então, no setor privado, a lógica do lucro prevalece, não podemos interromper isso, porque senão não é capitalismo. Se é capitalismo, então as empresas têm que ter condições de operar. Mas essas condições de operar, na verdade, deveriam ter, em contrapartida, né, a possibilidade, na verdade, de oferecer um padrão digno para as pessoas que precisam trabalhar. Agora, nós temos uma outra pauta que, se eu falar isso aqui agora, sem ser... Aqui todo mundo é educado, as cadeiras estão presas, então não tem problema. Porque é o seguinte, nós estamos discutindo o passado. Né? Porque, no fundo, é o seguinte, deveríamos estar discutindo o seguinte, olha, a nova legislação do trabalho no Brasil deveria começar o seguinte: ninguém começa a trabalhar antes dos 24 anos de idade. Pô, mas que é isso? Sim, porque é preciso, nessa sociedade do conhecimento, quem não tiver universidade, está fora. Não para trabalhar, mas para viver, gente. Todo mundo aqui, né, imagino eu, quer viver mais. Né? Nós temos diante a possibilidade, inclusive, pelas novas tecnologias, não sei o que, viver 100 anos de idade. Todo mundo quer chegar aos 100 anos de idade com tudo funcionando, não é isso? Agora, a gente sabe, não é, no padrão de vida que a gente tem, depois dos 40 anos, começa a chegar todo mês as faturas dos excessos cometidos na vida anterior. Ninguém tem plano de vida aqui. Alguém planeja o que comeu agora no café, vai no almoço e na janta? Não comeu qualquer coisa, ninguém planeja a vida, mas obviamente que isso tem a ver. Se você quer uma vida com qualidade, alguém que vai viver 100 anos de idade vai pelo menos ter dormido 30 anos. Alguém planejou o sono? Então, qualidade do sono, o local onde é que você dorme, etc. Veja, isso é uma sociedade muito mais complexa. Eu que sou um ignorante do século passado, isso aqui para mim é um celular. Mas para o meu filho, mas isso aqui é qualquer outra coisa. Eu não uso 20% disso aqui. É outra sociedade. Você precisa, na verdade, estudar a vida toda, que aí vem a segunda. É uma sociedade em que vamos ter que combinar o trabalho com a formação, com a educação. É escola para a vida toda. Você, em tese, entra depois dos 24 anos de idade, depois de ter formado, sabendo 2 ou 3 línguas, está certo? Para disputar os trabalhos existentes. E tem educação para a vida toda. As grandes empresas, as corporações transnacionais, têm universidades corporativas. Dada a vida complexa, por que tem as escolas municipais, estaduais, as universidades, ficam sábado e domingo fechados, gente? É um espaço que pode ser utilizado de outra maneira. De formação, evidentemente. Porque a gente fica assistindo televisão, é igreja, é gastronomia. Na televisão, por que não podemos fazer isso no bairro? Então, veja, começar mais tardiamente no mercado de trabalho, né, e estudar a vida toda. Né. O que mais? Jornada de trabalho de 12 horas semanais. Ponto final. No trabalho, no local de trabalho, porque nós estamos trabalhando muito mais, gente. A gente está trabalhando no local de trabalho e fora do local de trabalho. Como não tem pesquisa no Brasil, não podemos falar sobre o Brasil. Mas em países que têm pesquisa, na Inglaterra mostrou, por exemplo, que trabalhadores de serviços que utilizam tecnologia de informação, usam celular, na Inglaterra não existe mais semana inglesa. Semana inglesa é trabalhar 5 dias por semana e sobrar 2, sábado e domingo. Por quê? Porque o cidadão vai para casa e continua conectado. Segundo essa pesquisa, eles desligam o celular no sábado à tarde, mas domingo de manhã já estão conectados. O que significa dizer, se nós estamos trabalhando não só no local de trabalho, mas fora do local, é que há uma extensão da jornada, não apenas a intensificação. E se há mais trabalho, há mais riqueza. E se há uma riqueza sem ser tributado, tem concentração. Então dá para resolver. Agora isso é um problema político. Como é que você tem? Qual é o novo sujeito social
que vai fortalecer essa ideia. Qual é a força política para fazer isso mudar? Porque isso tem que mudar na lei. Não, mas a força social se espelha em decisões políticas, natureza política. Fim. Ela disse que está Tem mais uma pergunta. O fim é só para mim ou para ele também? Temos mais uma... só para a pergunta. Temos mais uma pergunta. Professor, eu queria saber qual é a perspectiva do senhor diante dessa quarta revolução industrial, com inteligência artificial, automação. O que fazer com aquelas pessoas que não têm capacidade de se empregar, que não têm qualificação ou que não têm outra condição que faça com que ela consiga acompanhar essa revolução? Vou dizer o seguinte, as pessoas que estão ficando desempregadas em função da inovação tecnológica são os doutores e os mestres. No Brasil, hoje, a cada 4 doutor, né, 1 está desempregado. No Brasil de hoje, a cada 3 com mestrado, 1 está desempregado. Veja bem, o problema do Brasil não tem nada a ver com tecnologia. O país não cresce, né? Nós estamos hoje, em 2019, com a economia 5% menor do que era em 2014. Então, não tem crescimento, não tem emprego. Os que têm mais emprego são as pessoas que se submetem a fazer qualquer coisa. Em que, geral, esse qualquer coisa não é feito pelas pessoas de maior escolaridade. Então, a impressão que eu tenho, e olhando as revoluções anteriores, você suprime pós-trabalho de maior qualificação. E não necessariamente suprime, mas você muda a natureza do trabalho. Né? Porque o que acontece, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, saiu nos jornais, por exemplo, que um robô lá na Inglaterra acertou o número de votos ontem no Congresso Nacional que aprovou em segundo turno a reforma da Previdência. Tudo bem, no conservadorismo das elites brasileiras não é muito difícil, até robô acerta. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós vivemos uma sociedade da profunda análise das informações. E essas, por exemplo, quais são as instituições que lideram o país hoje? Quem governa o Brasil hoje? As igrejas e o crime organizado. Tá certo? 80 milhões de brasileiros, pelo menos uma vez por semana, vão nas assembleias. Assembleias de Deus, assembleias, certo? Por que eles vão nas assembleias? Porque tem Deus? Bom, possivelmente tem Deus, mas não é isso necessariamente que atrai. O que atrai, no fundo, é o reconhecimento que nós estamos vivendo numa sociedade profundamente individualizada, sociedade que não tem sociabilidade, porque uma coisa era 30 anos atrás, não é? Tinha aquele almoço na família, então o pai perguntava para o filho, e aí, como é que foi a escola hoje, meu filho? E aí, a mãe perguntava, qual é teu sonho, meu filho? Não tem mais isso. Não tem mais reunião em casa, não tem almoço em família. Tinha um negócio final de semana, almoço na casa da sogra. Eu nem sei se era bom isso, mas tinha esse negócio, um montão de gente reunido, tinha aquele tio que bebia todas, tá certo? Tinha um outro primo que foi viajar, você tinha contato com a diferenciação social. Hoje não tem isso. O que mais cresceu no Brasil são famílias monoparentais. Família de um adulto e uma criança, geralmente a mulher com um não idoso. Não tem diálogo, não tem sociabilidade, não tem formação em casa. Aí ele vai para a escola. As nossas escolas é o seguinte, olha, todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que ganhar aqui, tem que ser competidor. Olha, numa sociedade como qualquer outra, ninguém é líder, é meia dúzia de líderes, olhe lá. O que a gente mais convive é com derrotas. A gente aprende com isso, mas é a realidade. Se nós quisermos apontar para outra perspectiva, o que está acontecendo? É o mar da desilusão, da depressão, a quantidade de suicídios que aumentou entre jovens no Brasil. Então, onde é que... Imagina alguém, levanto 5 horas da manhã, vou trabalhar naquele lugar que eu não gosto, detesto todo mundo, vou ir para casa, com quem eu falo sobre os meus anseios, sobre os meus problemas? Com quem eu conto o meu sonho? Ninguém, não tem... Numa sociedade todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Quem é que me recepciona? A igreja. O sindicato faz a assembleia e é o seguinte, olha, a situação do Brasil hoje está ruim e amanhã vai piorar. Não está dizendo nada incorreto. Só que com esse discurso, você não atrai mais ninguém. É como se a gente fosse num consultório médico, o médico, olha, o senhor está com câncer e amanhã eu acho que o senhor está morto. O cara sai dali e vai para qualquer lugar, menos voltar no mesmo médico. Não estou dizendo que a gente tem que mentir, mas a questão que está fundamental, importância, que está nos faltando, é a esperança. Da ação coletiva. Porque se eu só tenho
dizer, ó, a coisa está ruim, vai piorar, cada um, bom, se está ruim, então eu vou tentar, eu me cuidar aqui, eu, meu filho, vou me isolar dos outros. As igrejas oferecem sociabilidade. As igrejas são um hub de serviços. Como hub de serviço? Sim, porque se for uma igreja, tem creche para as mulheres, faz levar as crianças. Porque onde é que vai deixar as crianças? Tem a creche. Segunda-feira, dá certo? É o culto para mulheres solteiras. Na terça-feira é para homens embriagados. Né? É uma segmentação, gente. Ou seja, a igreja, o crime organizado, tem uma fala para a totalidade do indivíduo. O sindicato fala, a situação está ruim, vai piorar, tá certo? Você que está desempregado, lamentável, se é culpa desse governo, é culpa dos patrões, não sei o quê. Solidariedade. Tudo bem, é como se eu vou no médico e dizer, olha, o seu câncer é do tipo A1, o procedimento é 1, foi descoberto. Tudo bem, até tu quero saber, mas eu quero saber como é que eu me curo. Eu vou no sindicato e digo, não está desempregado, mas não tem para onde é que eu vou sair. Mas você vai numa igreja, irmão, está desempregado, junte-se a nós, amém, vamos aqui juntos, vamos conseguir o seu emprego. Dona Maria não estava desempregada, não conseguiu meu emprego? Claro, Dona Maria está desempregada, o senhor também vai, vamos lá junto, envolvimento. Tá certo? E as igrejas têm rede de procura por trabalho. Eu trabalho no supermercado, fiquei sabendo que tem uma vaga, irmão, tem uma vaga lá, vai. Tem articulação, solidariedade, fraternidade. São instituições de outro tipo. Diferente das instituições da sociedade urbana industrial, o sindicato, o partido, que tem atuação específica. Então, nesse sentido, e já está no fim de novo aqui, é que a possibilidade existe. A nossa dificuldade é que eu digo, tem uma cegueira situacional. Nós estamos prisioneiros à aparência, sem ver que, na essência, oferece alternativas variadas. Tá certo? Eu acho que peço aqui desculpa pelo tempo, agradeço a oportunidade, não sou dono da verdade, o meu papel aqui é ver se vocês não perdem, se vocês perderem o sono essa noite preocupado, já ganhei o dia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Queria agradecer mais uma vez ao professor Márcio pela participação e convidar a doutora Margarete, que é a nossa diretora da Escola Judicial, para a entrega do certificado de participação. Nós temos agora 10 breves minutos para um intervalo, para lanche, e retornaremos às 11h35. Obrigado a todos.